E aí pessoal, meu nome é Manuel Fabrício e sejam bem-vindos a esse podcast. Esse podcast ele deriva de um projeto interdisciplinar chamado Projeto Seniors, que é um projeto de minha autoria, e esse projeto deriva também de outro projeto chamado Programa Ganha o Mundo, que é um projeto do governo de Pernambuco, onde visa o financiamento de estudantes a intercâmbios em países estrangeiros, com o objetivo de, além de ter a experiência no país, aprimorar a língua que é falada naquele país, que no meu caso foi o inglês, nos Estados Unidos. E nesse podcast eu irei abordar aqui alguns temas que são julgados por mim importantes para a juventude, que será o público-alvo desse podcast. E nesse caso a gente pode dialogar um pouquinho, entrar em uma linha de conclusão sobre esses temas que serão abordados aqui nesse podcast. E bom, para apresentar um pouquinho dos temas, cada estudante que participa desse intercâmbio, ele precisa criar esse projeto, como eu já havia falado, e nesse projeto ele precisa abordar no mínimo 3 eixos temáticos, que serão realmente o assunto do projeto. E no caso, esse podcast será discutido em relação à cidadania, diferenças e similaridades socioculturais e inovação. E eu escolhi esses 3 temas para que eu possa discutir sobre eles em relação a um tema maior, que será o tema tecnologia. Então, eu creio que eu irei conseguir abordar de uma forma bem intuitiva esses 3 eixos temáticos em relação à tecnologia, que é uma coisa muito importante para a vida de todo mundo, principalmente dos jovens, que, como já havia falado, é o público-alvo desse podcast. E como é uma coisa que eu tenho afinidade que é a tecnologia, eu creio que iremos conseguir debater de uma forma bem legal esses 3 eixos temáticos. E, bom, depois de apresentar esses temas, eu irei começar a dialogar um pouquinho sobre tecnologia com vocês, que, como todos sabem, tecnologia é uma coisa muito importante para a humanidade como um todo, né? Tecnologia é o que junta países, tecnologia é o que junta pessoas e culturas, e tecnologia é o que continua mantendo a humanidade atualizada, a humanidade desenvolvida. E não é diferente aqui para o Brasil nem para os Estados Unidos. E principalmente nesse ano 2020, onde tivemos muitas dificuldades, a tecnologia foi o que ajudou bastante a humanidade em relação à internet, em relação a computadores e celulares, que foi basicamente um meio que a humanidade identificou de ser o melhor possível para que a gente pudesse continuar a questão do ensino, a questão da educação, por conta dessa pandemia que a gente está vivenciando, né? Por conta da pandemia, a gente não pôde mais ir para a escola e começamos a utilizar esses meios de comunicação entre o professor e os alunos para que pudéssemos continuar estudando, pudéssemos continuar aprendendo coisas novas, e não foi diferente para os intercambistas que foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, enfim, para os países que o programa Ganha o Mundo oferece, e não foi diferente para mim também. Chegando nos Estados Unidos, eu tive que me adaptar além da cultura, além da comida, além da fala. Precisei me adaptar também à questão do ensino remoto. Logo no começo do ano, cheguei aos Estados Unidos, ainda tive algumas aulas presenciais, mas logo começou a questão do EAD, o ensino à distância. Então, não só eu, mas como todos os intercambistas precisaram entrar em contato com esse novo mundo de ensino, esse novo mundo de educação, justamente com o ensino à distância. Irei também utilizar essa questão de pandemia para que a gente possa discutir esses eixos temáticos relacionados também nessa questão. O que a tecnologia ajudou e vai ajudar na questão de superar esse período pandêmico, e o que tem a ver a cidadania, as diferenças e similaridades socioculturais e a inovação com a tecnologia e a pandemia. Então, será esses basicamente os temas que a gente irá abordar nesse podcast. Bom, e antes de apresentar a questão dos temas em relação à tecnologia e tudo mais, como já havia falado,
eu queria também falar um pouquinho sobre como foi a decisão de fazer esse podcast como um projeto, que creio que a maioria dos que irão escutar esse podcast tem assim familiaridade com o projeto, com os projetos interdisciplinares dos intercambistas e a gente está sempre acostumado com a questão da apresentação presencial, aquela apresentação comum com os slides, com fotos das experiências que os intercambistas tiveram, mas infelizmente esse ano vai ter que ser diferente, justamente por conta da pandemia. Nós não pudemos fazer aquele evento que normalmente acontecia, de levar os estudantes para algum local, apresentar fotos, slides e falar sobre um tema específico. E foi dada a opção de a gente fazer um podcast, fazer sites, e eu escolhi trazer esse podcast porque é uma coisa que eu sou bem familiarizado e a maioria das pessoas que eu sei que irão escutar o podcast também são familiarizados. E é uma coisa mais descontraída do que, sei lá, criar um site, criar um perfil em uma rede social. Eu acho que isso aqui será bem mais simples, porque a gente está sempre na ativa. De vez em quando a gente coloca um podcast para escutar e eu julguei ser a forma mais simples de eu fazer isso. E esse podcast eu vou tentar criar o mesmo ambiente que a gente tem costume com os projetos interdisciplinares, que é, como eu falei, aquela apresentação com todo mundo junto, mas vou tentar criar esse mesmo assim ambiente escolar com vocês. Então, queria primeiramente também agradecer a vocês que estão escutando o podcast e falar também que esse podcast vai estar disponível no YouTube, no meu canal pessoal, vai estar disponível no Spotify e também vai estar disponível no Deezer. Então vai ter uma abrangência bem interessante de plataformas. O YouTube, porque a maioria das pessoas usam, é uma coisa mais universal, você não precisa pagar para escutar de uma forma confortável. O Spotify, porque eu sei que muita gente usa o Spotify, eu uso o Spotify e sei que muitos dos meus amigos usam. E também o Deezer, que é uma plataforma bem parecida com o Spotify, que não é tão famosa assim, mas também tem um grande público. Então vou conseguir abranger vários públicos de diferentes plataformas. Então é isso, espero que vocês gostem desse podcast e vamos começar falando sobre os temas. E bom, para começar, vamos falar sobre os impactos da tecnologia na cidadania, que é um dos eixos temáticos. E começando a falar sobre esse tema, a gente sabe que a cidadania ela é movida muito por informações. E as informações derivam de tecnologias e de recursos diversos. A gente, em uma cidadania, em uma comunidade, em uma sociedade, a cidadania dessa sociedade, dessa comunidade, vai ser muito afetada, vai ser muito impactada pela tecnologia das informações, né? A gente tem vários recursos de informações, como TV de canal aberto, como a Globo, SBT, e também tecnologias de informação por meio de redes sociais. A gente tem atualmente o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, e é por esses meios que a gente mais se comunica com as pessoas e mais tem a oportunidade de ter a imersão de culturas novas e de formar uma cidadania saudável com essa tecnologia. Então, o impacto da tecnologia na cidadania é muito grande, justamente pelo fato de que a cidadania ela é movida por educação, por informação, por economia, e todos esses tópicos são movidos pela tecnologia, pela internet, por computadores, por celulares. Esse mundo tecnológico, por exemplo, esse mundo de celulares, de redes sociais, criou uma cidadania tecnológica com uma mentalidade totalmente diferente de 50 anos atrás. Então, nesses pequenos detalhes que a gente percebe o quão impactante é a tecnologia em todas as áreas, nesse caso na cidadania. E é por isso que é importante a gente estar sempre imergido nessa questão tecnológica, pois isso tende em evoluir cada vez mais a cada ano.
Nesse ano a gente teve essa questão de pandemia e a gente viu quão importante é a internet para nessa questão de cidadania, o quão importante são informações para que a comunidade continue segura em relação ao Covid-19 e na questão de uma formação de uma cidadania mais saudável com a tecnologia, com o diálogo entre as pessoas, com a experiência de pessoas com outras culturas, justamente com a internet, pois com a internet a gente pode viajar por vários e vários lugares sem sair de casa. É uma forma muito interessante de conhecer pessoas novas, conhecer cidades e países novos, justamente por assistir algum simples vídeo, ficar olhando os mapas por satélite que vários sites disponibilizam, e por assim vai. A tecnologia é uma coisa que ajuda muito a sociedade em si, em relação à educação, à informação e coisas importantes na nossa vida, né? Ajuda muito também na economia, por exemplo, numa cidade pequena como é Águas Belas, a minha cidade, a internet ajudou muitas pessoas na questão da pandemia. Muitas pessoas migraram da questão de vendas físicas para vendas em redes sociais, como, por exemplo, criar um perfil no Instagram e começar a vender suas, por exemplo, roupas, comida, por meio da internet. Então é por isso que a tecnologia, por isso e por vários outros motivos, a tecnologia é importante para a humanidade, porque sem tecnologia o mundo seria totalmente diferente do que é hoje. Então, falar sobre tecnologia é uma coisa muito importante, não só para os jovens, que provavelmente será o público-alvo desse podcast, mas para todas as faixas etárias. A tecnologia influencia na vida de todo mundo, desde um bebê até um idoso. Então, todo mundo está influenciado pela tecnologia. A gente atualmente pode ver isso com muita clareza, porque a maioria das pessoas, ainda assim, tem muita gente que não tem o acesso, mas a maioria das pessoas tem um smartphone, tem um telefone celular, tem um computador, e com esses recursos as pessoas podem ter a interação com diversas coisas, com economia, com política, com diversas coisas. Todo mundo tem a opção de estudar pela internet, que foi o que a gente teve a maior experiência esse ano, e conhecer pessoas novas, como já disse anteriormente no podcast, pela internet. Então, é muito importante ter esse contato com a tecnologia, ter esse contato com a internet, com as redes sociais, mas também ter o cuidado de saber o que está compartilhando nessas redes sociais. A cidadania ela é muito influenciada também pelas informações, e a gente precisa ter o cuidado de julgar e saber determinar se elas são falsas ou verdadeiras, que aí entra a questão das fake news, que mesmo sendo um termo em inglês, a gente está muito familiarizado por conta das últimas eleições de presidente do Brasil, que foi em 2018, e a gente teve muito contato com esse termo, que é justamente notícias falsas, que muitos sites de informação, muitos jornais, ocasionalmente fazem a prática de fake news, e a gente tem que estar sempre atualizado dos acontecimentos para saber identificar se uma notícia é falsa ou não. Isso geralmente ocorre nas redes sociais, por exemplo, no Instagram. Então, a gente que tem muito contato com essas redes sociais precisa ter muito o cuidado em saber se uma coisa é verdadeira ou não, sempre procurar saber mais a fundo daquela notícia, e isso é uma das coisas que mais impactam na sociedade em relação à cidadania. E nessa questão de fake news é que a gente também pode discutir um pouco em relação à inovação. Cada dia a gente tem o contato com novas tecnologias justamente para identificar a veracidade de informações, a veracidade de novas tecnologias também. A gente pode usar a tecnologia para descobrir se uma tecnologia é válida ou não, e é justamente nessa questão que a inovação entra. A gente sempre tem que estar atualizado sobre
novas tecnologias que surgem na humanidade, pois será muito importante para a nossa vida saber sempre o que está acontecendo no mundo todo. E para saber o que está acontecendo no mundo todo, a gente sempre utiliza a internet. E é nesse caso que a gente identifica a importância da internet e o quão a internet foi importante nesse ano 2020 em relação à pandemia, né? Sem a internet a gente não poderia ter estudado, a gente não poderia ter se mantido informado sobre a melhoria em relação à pandemia, em relação às vacinas, que é o que a gente está focando atualmente na internet, né? Em todas as redes sociais, todas as pessoas estão se juntando para discutir sobre os tipos de vacinas, os países que estão produzindo as vacinas, como a China, como a Alemanha, como o Reino Unido e por assim vai. Vários países estão aí contribuindo para que o coronavírus seja banido do mundo o mais rápido possível. Assim, banido não será, porque o vírus continuará sempre circulando, mas manter as pessoas saudáveis e manter as pessoas imunes para que a pandemia seja acabada. E é nisso que a gente vê a importância da internet. Bom, e trazendo o tema novamente de inovação, a gente pode tomar algumas conclusões em relação à língua inglesa, né? No meu caso, a língua inglesa que eu tive a experiência nos Estados Unidos, eu pude, assim, ter a experiência de ensino lá, em relação à convivência com pessoas nativas que falam inglês, mas a maioria do meu inglês, ele foi por meio de internet, como, por exemplo, assistindo filmes, assistindo séries, e é nisso que a inovação entra em contexto. Com o avanço da tecnologia, a gente pode muito bem atualmente aprender inglês de casa. A gente, sem sair de casa, a gente consegue sim aprender o inglês com vários meios de tecnologia, com vários sites, com vários vídeos que a gente pode encontrar no YouTube. A gente pode sim se tornar fluente na língua inglesa e em várias outras línguas de diversos países, como espanhol, como alemão. E é com a internet, é com a tecnologia que isso se tornou possível. Com o decorrer do tempo, tanto a internet quanto meios de comunicação foram se evoluindo, e com isso as pessoas puderam se comunicar mais e ensinar mais por meio da internet, por meio de celulares, por meio de computadores, e trazer muito mais informação para todo mundo, para a humanidade toda. A gente, agora com o ensino à distância, a gente pode vivenciar isso justamente pelo fato de a necessidade de aprender de casa, e a gente vai com isso se acostumando a estudar do nosso quarto, estudar do conforto da nossa casa e aprender a aprender coisas novas, né? A gente tem que sempre aprender a aprender coisas novas, aprender a entender que existem muitas culturas, aprender a respeitar culturas diferentes e acostumar-se com coisas novas. Esse é um dos propósitos da tecnologia, trazer pessoas de todo mundo juntas em uma só comunidade para que todo mundo possa se entender, todo mundo possa se respeitar. E para finalizar o podcast, a gente irá falar um pouquinho sobre algumas diferenças e semelhanças entre o Brasil e os Estados Unidos, né? E a gente não pode falar sobre diferenças sem falar primeiro da culinária, né? A culinária do Brasil tem como sua fama a culinária bem diversa, né? E a maioria da culinária do Brasil é derivada da culinária africana, justamente pelas raízes brasileiras. E lá nos Estados Unidos tem muita diversidade também. Mais para o sul do país existe muita influência da culinária mexicana, e mais para o norte existe muita influência da culinária da Inglaterra, da culinária da Itália. Tem muita diversidade também nos Estados Unidos, como tem no Brasil. Mas falando em geral, a culinária dos Estados Unidos é bem simples, justamente pela vida do estadunidense, pela vida do americano. E a do brasileiro, a gente tem uma cultura bem interessante de não deixar
a vida profissional atrapalhar nessa questão da alimentação. A gente sempre visa por ter, por exemplo, um almoço em família, ter um café da manhã mais reforçado. Já nos Estados Unidos é bem ao contrário. Os Estados Unidos, eles geralmente não têm café da manhã e o almoço é uma coisa bem breve. Justamente a gente conhece muito os Estados Unidos pela questão do fast food, pelo McDonald's, pelo Burger King, justamente pelo fato deles comerem rápido no almoço. Lá eles deixam para comer reforçadamente, junto com a família, na janta, né? E a diferença é que lá a janta é bem cedo. Geralmente eles estão jantando entre 5 e 6 horas. E aqui no Brasil a gente costuma jantar entre 7 e 8 horas. Então tem várias peculiaridades na culinária que são bem interessantes da gente conhecer um pouco. Uma das grandes diferenças também é a questão do convívio entre os americanos e entre os brasileiros, né? A gente sabe que o brasileiro é um país bem caloroso, as pessoas são bem afetivas, as pessoas geralmente se abraçam muito, tem aquela questão do beijo na bochecha. Já nos Estados Unidos não, é bem diferente, eles são bem mais reservados que a gente, não tem essa questão de cumprimento caloroso, com abraço, com beijo. Eles são bem mais reservados e prezam muito pela individualidade de cada um. Eles são bem, assim, reservados, nunca só falam coisas pessoais da vida com alguém que eles realmente têm afinidade. Não é assim tão como o brasileiro, que está sempre conversando, está sempre falando de si. Lá eles são bem mais reservados. E bom, para encerrar o podcast, eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou. Foi um podcast bem breve. Eu não queria estender muito para não ficar uma coisa muito cansativa e ser bem intuitivo, ser uma coisa bem simples. E gostaria de agradecer a todo mundo que escutou o podcast. O podcast vai estar disponível em 3 plataformas: o YouTube, Spotify e o Deezer. Para quem quiser dar algum feedback, vai ter lá a página do podcast, que muito provavelmente vai estar divulgando também no Spotify e no YouTube. Mas o Instagram é @seniorsproject, em inglês, seniors_project, e você pode também colocar lá só Projeto Seniors que vai aparecer. Então eu queria agradecer a todo mundo e espero que tenham gostado. Espero que não tenha sido uma coisa chata e espero que tenha sido bem descontraído para vocês. Espero que tenham entendido o objetivo do projeto. Vou pedindo desculpa a cada erro que dei aqui no podcast. É o meu primeiro podcast. E, bom, agradeço a todo mundo. Até a próxima.